Vou cumprimentar aqui já, nos aguardando do outro lado da tela, a diretora do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Ana Paula Baião. Ana Paula, bom dia. Bom dia a todas e todos que estão assistindo o programa. É sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Prazer sempre nosso recebê-la aqui. Quero agradecer demais a tua disponibilidade para fazer esse papo conosco, Ana, ainda mais sobre um tema de extrema importância para os trabalhadores da Petrobras, né? Essa novela em torno do teletrabalho, uma estatal que segue, infelizmente, ainda não houve um consenso entre os trabalhadores e a empresa a respeito desse tema. Na semana passada, a Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, teve uma reunião com a direção da Petrobras na busca por esse acordo. Parece que houve avanços aí nesse diálogo, mas a proposta da empresa ainda não contempla grupos importantes de trabalhadores foram aí colocados pela FNP. Pela proposta da Petrobras, só teriam direito a 3 dias de trabalho remoto por semana. Gestantes, também mães com filhos até 1 ano de idade, pais com filhos até 6 anos. Seria remoto também o trabalho na quinta e na sexta-feira, após a quarta-feira de cinzas. Haveria lá uma transição até o próximo dia 31 de julho para empregados que residem a uma distância de 150 quilômetros, acima de 150 quilômetros do local de trabalho, e também as pessoas com deficiência novamente foram esquecidas nessa nova proposta feita pela Petrobras. O Sindipetro Rio de Janeiro, o Ana, inclusive, segue exigindo a suspensão do termo de adesão, que vai até o próximo dia 30 de maio. A Petrobras também não disse nada sobre os descontos dos dias da greve realizada pelos trabalhadores no último mês. Ana, parece que a Petrobras segue nessa gestão da Magda Chambriard sem muito diálogo com os trabalhadores, com as federações. Eu queria saber o que é que justifica essa intransigência da empresa em relação ao teletrabalho, Ana, esse tema importantíssimo. O que é que falta para se chegar a esse acordo entre os trabalhadores e a empresa? Na verdade, o que a gente tem percebido, né, nas últimas negociações é que a Petrobras está tendo uma postura muito intransigente, né? Nós apresentamos algumas propostas, né? A proposta do movimento sindical sobre o teletrabalho é de conhecimento da empresa. Durante as mesas de negociação e as reuniões, a gente tem apresentado vários argumentos, né, para a manutenção desse regramento, na verdade, não só a manutenção dos dias, mas a melhoria desse regramento, em especial para alguns públicos, né, como lactantes, mulheres, né, pessoas com deficiência, e a Petrobras insiste em não negociar, né? Então, eles não abrem mão do aumento dos dias, e essa proposta que eles apresentaram, inclusive, não inclui no regramento, ou seja, dentro do acordo coletivo, setores que fazem hoje teletrabalho integral, como as pessoas com deficiência, pessoas com questões de saúde, pessoas homens e mulheres, né, empregados e empregadas, que têm filhos com deficiência inscritos no programa de atendimento especial. Então, essa é uma questão, o que justifica, né? A gente tem percebido, não só nesse tema do teletrabalho, mas também outros, como a questão da PLR, né, que, apesar de toda a expectativa que os trabalhadores e as trabalhadoras tinham com a mudança do governo, a gente veio de um governo péssimo, né, que era o governo Bolsonaro, enfim, nada se compara a isso, né? Então, a gente tinha os trabalhadores tinham uma expectativa de uma mudança, mas, de fato, não tem essa proposta, assim, quando questões importantes, como a questão da PLR, como a questão do teletrabalho, a Petrobras não negocia, né? Então, a forma de gestão para o lucro dos acionistas se mantém, né? Essa é a lógica que a Petrobras tem mantido em dar tudo para os acionistas e para os trabalhadores e para as trabalhadoras, reuniões e mais reuniões, e a gente tem conseguido avançar muito pouco, apesar de 2 greves que nós fizemos, 2 grandes greves, né, do administrativo, que são setores mais difíceis de se mobilizar. A gente conseguiu fazer 2 greves, conseguimos alguns avanços, mas como a extensão, que era março, agora está maio, abril, na verdade, 7 de abril, agora foi para maio, e que isso esteja no acordo coletivo, frutando essa mobilização, que nem isso a Petrobras queria fazer, né? Você citou o PLR ainda há pouco, Ana. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão envolvendo o PLR. Agora,
teletrabalho, diz aqui para a gente, por favor, Ana, o teletrabalho, chamado trabalho remoto, traz tantos prejuízos assim à empresa exigir a retomada dos trabalhos presenciais pelos profissionais, pelos trabalhadores dos setores administrativos? É tão ruim assim para a Petrobras a manutenção desses 3 dias de teletrabalho como vocês do sindicato pedem, enfim, diante dessa negociação? A Petrobras, a empresa, tem prejuízos por conta desse trabalho remoto? Nós fazemos esse questionamento à empresa. Haverá prejuízos? Na nossa avaliação, a partir dos dados que a gente tem, pelo contrário, a Petrobras ainda consegue lucrar, né? Primeiro que a produtividade da Petrobras tem crescido ao longo dos anos, mesmo com o teletrabalho, né? O teletrabalho ajuda na diminuição dos custos administrativos, quanto que ela gasta de luz, né? Quanto que ela gasta de ter prédios, ou seja, você consegue diminuir a quantidade de espaço que ela precisaria para colocar os trabalhadores e as trabalhadoras de forma presencial. Então, pelo contrário, né? Na avaliação, a partir dos dados que a gente tem disponível, a Petrobras teria, na verdade, um lucro nessa manutenção. O que a gente questiona a empresa? Assim, quais são os argumentos? Por quê? Por que ela quer aumentar os dias de trabalho presencial? Quais seriam as justificativas? Uma justificativa que, né, já saiu nos jornais, é a questão da especulação imobiliária, da pressão para a ocupação do centro do Rio de Janeiro, né? A outra é sobre o controle dos trabalhadores, o aumento do controle, né, sobre os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, mas assim, a gente não tem nenhum argumento baseado em dados, produtividade, pelo contrário, né? Tem diminuído o número de afastamentos, ou seja, a saúde dos trabalhadores, em especial a saúde mental, tem melhorado. A Petrobras tem diminuído, né, as suas taxas de emissão de carbono, também porque diminui a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras circulando no Rio de Janeiro. Então, assim, são vários argumentos da perspectiva do capital que a gente tem. Que, não, em geral, a gente nem gosta de usar muito esses argumentos, é importante a gente usar os argumentos da perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, na melhoria da nossa qualidade de vida, da nossa saúde, né? Da possibilidade de que setores oprimidos, em especial as mulheres, né, que têm sobre nossos ombros aí, fazendo mais coisas dentro de casa, as duplas jornadas, triplas jornadas que muitos trabalhadores têm, né? Então, quanto que isso ajudaria a nós, né, trabalhadores e trabalhadoras, nessa melhoria das nossas condições de vida. Que o debate que a classe trabalhadora está fazendo, né? A necessidade da diminuição da jornada de trabalho. Nesse caso, a gente está discutindo um trabalho não pago, que é o tempo que a gente gasta dentro do transporte, uma cidade como Rio de Janeiro, onde a maioria dos trabalhadores administrativos estão, em que a mobilidade urbana é muito ruim, em especial nas periferias. Então, é isso que a gente tem conversado e trazendo esses argumentos para a empresa, né? Acho que parece que a gente fala e não, né, não tem. A gente pergunta qual é o argumento. A gente está construindo uma contraproposta para a empresa, né, para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ter a manutenção desse regime de trabalho que tem contribuído bastante aí para a nossa qualidade de vida, enfim. Sem dúvida que o foco tem que estar no interesse do trabalhador. A gente não nega que, acima de tudo, a mobilização de vocês se dá no que diz respeito ao interesse da classe trabalhadora ser preservada. Agora, o que é incompreensível é que, diante de um cenário onde o teletrabalho pode produzir ganhos, inclusive para a própria empresa, diante de uma lógica de mercado, propriamente dito, né, o que a gente imagina numa empresa onde, lamentavelmente, os acionistas têm tido muita força nesses últimos tempos, diante de um cenário onde haveria uma redução de custos para a empresa com o teletrabalho, é absolutamente incompreensível que a Petrobras seja tão intransigente nesse diálogo, nessa negociação com os trabalhadores. Se o foco não é atender os interesses dos trabalhadores por parte da estatal, e isso já está muito claro, acima de tudo, pelo menos que, no aspecto comercial, a empresa tem uma ação responsável, e não é, infelizmente, o que a gente tem visto. Isso é muito surpreendente diante de tudo que está colocado. Você citou a especulação imobiliária, a gente até tratou isso aqui recentemente, no outro papo que a gente fez, o próprio Eduardo Henrique, o outro diretor do Sindipetro, ele falou conosco a respeito disso, mas, enfim, vamos continuar analisando e, acima de tudo, esperando que haja um acordo. Já uma outra reunião marcada, Ana, para tratar dessa questão do teletrabalho com a Petrobras?
Não, ainda não, mas nós, né, já estamos fazendo reuniões, conversas com a outra federação. Vamos ter uma reunião da FNP amanhã para tratar da nossa contraproposta e as propostas de mobilização. Na nossa avaliação, é preciso construir uma escalada das mobilizações, porque só assim a Petrobras vai entender a nossa disposição de lutar em defesa do teletrabalho. Então, a gente está em contato aí, né, com os sindicatos do Brasil inteiro, que a nossa pauta não é só o teletrabalho, tem outras pautas importantes, como a questão, né, da PLR, que a gente vai tratar daqui a pouco. A gente está em período, em setembro é o nosso acordo coletivo, a gente já precisa, desde já, construir a nossa pauta e as nossas mobilizações para conquistar aí o que a gente tem perdido aí ao longo dos anos nos últimos ACTs. Sem dúvida alguma. Eu queria aproveitar que você citou o diálogo, vocês da FNP têm feito com a FUP, parece que as duas federações acertaram essa construção de uma luta unificada em torno da negociação relativa ao teletrabalho, visto que vocês consideram, obviamente, inadmissível que os trabalhadores sejam penalizados em meio à redução do lucro da empresa, enquanto os acionistas continuam recebendo dividendos absurdos. A grande verdade é essa lógica de mercado que eu citei ainda há pouco. Como é que anda esse diálogo entre as duas federações, Ana, em torno dessa luta conjunta? Aliás, eu te confesso que há mais de uma década a gente aqui no Faixa Livre defende essa unidade dos trabalhadores nas negociações, algo que fortaleceria muito a categoria. Quem acompanhava, inclusive, o nosso programa no rádio sabe bem aqui no Rio de Janeiro, não foram poucos os debates que a gente fez com integrantes de ambas as federações na tentativa da construção dessa unidade. Será que a gente caminha para algo nesse sentido, para essa unidade, ou isso é algo mais pontual, relativo exclusivamente à questão do teletrabalho, Ana? Acho que esse é um debate importante, que é o debate da unidade. A unidade da classe trabalhadora, depois a gente fala dos petroleiros, é importante, né? E a unidade que a gente conversa é a unidade para lutar, né? A unidade nas lutas cotidianas, né? Então, essa é uma unidade importante. Mas essa unidade ela tem que estar a serviço do avanço da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um debate que a gente faz, né, dentro do movimento sindical, em especial nós, do Sindipetra RJ, que é a necessidade da independência de qualquer governo e qualquer patrão. Esse é um limite, né, que hoje a direção da FUP tem em relação ao governo, né? Essa independência em relação ao governo, o que coloca aí muitas barreiras aí no que significa, nos limites, né, dessa unidade. Mas a gente tem buscado muito, temos feito no que é possível, greves que é importante ter greve unificada, que a gente consiga ter mesas de negociação únicas, porque isso fortalece os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, toda essa como que a gente faz essa unidade tem que estar a serviço do avanço da luta dos trabalhadores e não para os seus retrocessos. Então, para a gente pensar nessa unidade, a gente tem feito a partir o quê? Das necessidades e da base, ou seja, da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, e não uma unidade por cima, da cúpula, porque isso não vai servir aos nossos interesses. Então, e é um debate importante, né, que a gente precisa fazer disso, né? Mas não é um debate simples, porque tem alguns temas importantes que são muito caros para o movimento sindical, que é a independência de classe, a independência de qualquer governo, patrão e partidos. Então, isso a gente precisa... E tem uma história aí que você conhece, né? Claro. Em relação a esse debate que a gente está fazendo. Vai ter congresso do Sindipetra RJ no próximo sábado, e esse com Vamos certeza... falar sobre isso, inclusive, daqui a pouquinho, viu, Ana? Aproveitar que você citou, daqui a pouquinho a gente vai trazer esse congresso para ser realizado aqui no Rio de Janeiro. Em relação ao PLR agora, Ana, parece que ainda não há, então, um acordo relativo à participação aí dos lucros, dos resultados da Petrobras por parte dos trabalhadores. Essa era outra frente de negociação aí de vocês com a empresa. Como é que anda esse diálogo? O que é que a Petrobras tem feito nesse sentido? Os trabalhadores têm conseguido fazer uma discussão nos moldes em que as federações ou os trabalhadores têm colocado, porque vocês levariam, inclusive, uma proposta para o PLR para a empresa, vocês fizeram estudos a respeito disso. Como é que anda esse diálogo a respeito do PLR?
vou ter que fazer só uma... Vou voltar um pouquinho. Quando nós começamos o acordo da PLR no final do ano passado, nós tínhamos lá os indicadores, né, para que a gente tivesse 100%, atingisse 100%, né, do que poderia ser, porque é isso, ó, se atingir todas essas metas, vocês vão ganhar 100% da PLR, senão tinha toda uma tabela de percentual. A gente assinou esse acordo, se não me engano, foi dia 27 de dezembro. Se foi antes ou depois do Natal, mas foi bem perto. E os indicadores estavam caminhando para bater os 100%. E nós, os trabalhadores e as trabalhadoras, quando assinaram, decidiram pela aceitação do acordo, fizeram isso a partir dos dados que existiam. Então, a Petrobras fez que é isso? Os indicadores estão na mão dela, né? E ela fez enfim, teve um indicador lá de operacional, aí, da eficiência operacional, enfim, né? E teve uma mudança, não atingiu todas as metas, o que acarretou num corte de 30% da nossa PLR. A discussão que a gente faz, não só dessa questão de como foi feito os cálculos desse indicador, mas se de fato teve um problema, se a Petrobras teve problemas operacionais, porque só os trabalhadores estão sendo, só nós, né, só de nós, né, está sendo tirado. Porque os acionistas receberam dividendos extraordinários, ou seja, além do lucro, né, mais grana ainda para os acionistas, ou seja, então não há justificativa para esse tipo de... Porque se nós que produzimos toda essa riqueza, a gente também precisa, é justo que a gente receba a nossa parte. O problema, então tem essa questão, né? A gente discutiu junto com a remuneração variável, apesar de não ter que aprovar porque não faz parte do acordo. A Petrobras já destinou bem menos do que ela deveria, do que ela poderia legalmente para a PLR, e agora, menos ainda, com esse corte mais ou menos 30%, né, da PLR dos trabalhadores. E quem, em geral, sofre mais é o chão de fábrica, as pessoas que não têm cargo, né? Porque os outros recebem mais bônus, né, além do que todos os trabalhadores e trabalhadoras. Não sei se ficou claro aí A gente assinou esse acordo está assinado, né? Porque a gente quer que, de alguma forma, se desse um jeito para que esse valor seja pago, né, para os trabalhadores e as trabalhadoras. É o mínimo, né, Ana? O mínimo. Então, ainda mais diante de todos esses dividendos aí que são pagos para os acionistas, a empresa privilegiando, acima de tudo, a turma que, acima de tudo, é beneficiada por todo esse processo de entrega do Estado Nacional, que são os acionistas da empresa, enquanto os trabalhadores ficam praticamente pires na mão diante dessa perda aí do PLR. É muito importante a gente exigir que a Petrobras pague os lucros aí para os trabalhadores, a participação dos lucros por parte dos trabalhadores. Ana, para a gente fechar aqui, você citou ainda há pouco o congresso anual do Sindipetro aqui do Rio de Janeiro, que vai acontecer no próximo sábado, dia 17, no centro aqui do Rio. Esse congresso vai ser composto exclusivamente por delegados e delegadas eleitos nas assembleias de base do Sindipetro RJ. Assembleias essas estão sendo realizadas e começaram lá no dia 2 e vão até a próxima sexta-feira, dia 16. Esse ano, 2025, o Congresso reveste uma importância ainda maior, né? Diante dessas greves e mobilizações que já foram realizadas pelos trabalhadores, diversas outras pautas que ganharam relevância, questões estratégicas do movimento sindical, essa dinâmica do capitalismo predatório que recrudesce a luta de classes no país e no mundo, enfim. Fala um pouquinho para a gente, por favor, Ana, sobre as expectativas para esse congresso do Sindipetro, os temas principais vão ser debatidos, além desses que eu já coloquei, enfim. Muito importante esse diálogo entre os petroleiros dentro do sindicato, né, Ana? É um congresso importante, né? O congresso é o momento mais importante, né, dentro de um sindicato, onde a gente vai debater os principais temas da conjuntura e preparar resoluções e ações, né, para o próximo período, no caso, o acordo coletivo, e as lutas que virão aí nos próximos anos, né, no próximo período. Nesse congresso, a gente, dentro dessa conjuntura, né,
Hoje, a parte inicial, né, antes de mim, discutindo uma questão importante, que é uma mudança aí, as alterações aí, aí dentro das forças aí do imperialismo, como que o Brasil, e no caso, o governo Lula tem se portado frente às demandas dos trabalhadores, né? Na nossa opinião, por exemplo, a gente precisa colocar uma luta aí pela revogação das reformas, né? Que isso é uma coisa que ataca os trabalhadores e as trabalhadoras, questão do próprio arcabouço fiscal. Então, a gente vai debater isso tudo com os trabalhadores e as trabalhadoras e a relação que isso tem com a Petrobras, né? Que é a maior empresa do Brasil, enfim. Então, a gente vai debater esses temas, vamos conversar sobre esse tema das estratégias para o movimento sindical, para o movimento petroleiro, tem a ver com esse debate de unidade, né? Unidade para quê, para quem, como que a gente constrói isso, a serviço de quê? E as pautas para o acordo coletivo e a construção dessas mobilizações em defesa não só do teletrabalho, né, mas dos outros temas aí, como eu falei, a questão da PLR, a questão de SMS, ou seja, segurança dentro das unidades. A gente tem uma pauta grande aí para o próximo período e esse é o momento, na nossa opinião, da gente conseguir avançar em algumas demandas aí no nosso ACT. A gente precisa garantir agora, né? Então, isso vai depender muito da nossa mobilização, porque a postura da empresa tem sido... a gente fica brincando de escuta ativa. Ela escuta, mas não faz nada do que a gente... Assim, né? Então, a gente fica só falando, e a gente precisa de alterações aí no modelo de gestão para os trabalhadores, né? Que seja revertido para os trabalhadores e trabalhadoras, e também, no caso, não só os próprios, mas os terceirizados aí que estão numa situação de contratos ruins, mortes, aí que você, né, infelizmente, vários óbitos nas instalações da Petrobras. Uhum. É isso. A última negociação do Acordo Coletivo de Trabalho se deu há 2 anos, se eu não estou enganado, não é isso, Ana? E agora vocês vão retomar aí o diálogo para um acordo. Também vai ser, vocês pretendem fazer esse acordo aí, ou construir esse acordo também para um biênio, ou a ideia é que esse acordo tenha validade de 1 ano? Isso vai depender das nossas mobilizações. Em geral, os acordos têm sido de 2 anos. Isso foi uma mudança... Aí a gente poderia até fazer o balanço do que foi isso, mas é uma mudança, na nossa opinião, uma mudança ruim, né? Porque por 2 anos, a gente não consegue... A gente só... Inclusive, até o aumento no salário, ele já é determinado pelo acordo, né? Então, ele não tem a ver com as lutas e as nossas mobilizações, mas possivelmente vai ser por 2 anos, né? Então, ser 25 até o 27, né? Então, possivelmente, vamos ver o que a gente consegue construir, né? A partir dessas mobilizações, a gente está num movimento de ascenso aí da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras petroleiras e a gente precisa aproveitar isso para arrancar, né, da Petrobras algumas mudanças, algumas melhorias no nosso acordo. É isso, acima de tudo. É um momento, acima de tudo, para que vocês façam esse diálogo no congresso que vai ser realizado no próximo sábado. As assembleias vão acontecer ao longo dos próximos dias para escolher quem vai participar desse encontro no sábado aqui no Rio de Janeiro. Ana, para a gente encerrar aqui, eu recebi uma pergunta aqui, não sei nem se você pode falar um pouco a respeito disso, mas eu vou colocar aqui na tela um questionamento da Helena. Ela pergunta aqui o seguinte: se for possível fazer um comentário sobre a retomada das refinarias privatizadas do Amazonas e da Bahia, as 2 estratégias para a região Norte e Nordeste. Ela conclui aqui dizendo o seguinte: as refinarias Isaac Sabá, Amazonas, a única da região Norte, a refinaria Landulfo Alves, da Bahia, Relan, na região Nordeste. Você pode falar alguma coisa a respeito dessa estratégia de vocês, do Sindipetro, em relação às refinarias? Então, primeiro, acho que essa é uma luta muito importante, uma luta que é pela retomada de todos os ativos que foram vendidos. Essa é uma bandeira do Sindipetro RJ e da FNP, que, por exemplo, todo o dinheiro que foi dado para os acionistas, a gente poderia ter comprado, que nem precisaria comprar, que a gente já vendeu barato, comprado todos os ativos que foram vendidos. A Relan poderia voltar a ser Petrobras, né? Por exemplo. A BR poderia voltar a ser da Petrobras, só que não é a política que o governo Lula tem implementado. Antes a gente estava discutindo lá como é que vai ser, né, a retomada da Relan. Até agora isso não avançou. Não avançou porque, na nossa opinião,
a Petrobras segue sendo administrada e gestada para os acionistas externos e para o imperialismo, assim, né? Para que a maioria desses acionistas que levaram bilhões e bilhões nem aqui no Brasil estão. Então, assim, a gente precisa retomar, porque esse é um patrimônio dos brasileiros e das brasileiras, o processo de a gente romper essa lógica de a gente só ficar vendendo petróleo cru e exportando petróleo refinado. A gente só vai resolver se a gente tiver refinarias aqui no Brasil, refinarias sob o controle, né, estatais, né? Então, essa luta ela é importantíssima para todo debate estratégico que nós precisamos fazer, né, para o Brasil. Então, essa é uma luta, mas que, de fato, o governo nem tem acenado essa história aí. Ninguém nem fala mais nisso. Mas é importante, como a companheira Helena trouxe, esse debate e essa luta, né, que a gente consiga envolver não só os petroleiros e as petroleiras, mas aí todos os trabalhadores, né, para poder lutar conosco aí em defesa dessa Petrobras 100% estatal e pela retomada de todos os ativos vendidos, que são nossas riquezas aí que estão na mão do imperialismo. Enfim. Acho que é isso. É isso, não, eu não sei, eu te confesso que eu não sei como é que está nesse momento, mas o fato é que a gente tinha lá na Bahia, por conta da privatização da entrega da RLAM, a Bahia tinha os combustíveis mais caros do país. Eu não sei se ainda é isso nesse momento, eu não tenho acompanhado muito de perto, mas por conta justamente disso, da refinaria Landulfo Alves, a RLAM ter sido privatizada, a Bahia tinha os preços dos combustíveis mais altos do país, uma situação inaceitável. Quem acaba sofrendo, acima de tudo, é a base da classe trabalhadora, que precisa desses combustíveis, desses derivados de petróleo a preços acessíveis, e lamentavelmente não é o que a gente tem diante dessa entrega que aconteceu, e é mais do que fundamental a defesa da retomada dessas refinarias, retomada da soberania nacional acima de tudo. É isso que está em jogo quando a gente fala da estatização ou da reestatização dessas empresas aí que foram entregues por governos anteriores, mas, lamentavelmente, não é o que o governo Lula tem feito, esse diálogo. A gente precisa cobrar, ficar em cima, e seguiremos aqui no nosso programa, já agradecendo a tua participação, viu, Ana? Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigada, mais uma vez. Eu agradeço. Faixa Livre, para falar um pouco sobre os temas importantes, e em breve, certamente, a gente vai voltar, porque esse tema do teletrabalho ainda tem muito pano para manga, e a gente vai voltar a fazer o diálogo quando esse acordo for atingido, for alcançado, porque o que está em questão, acima de tudo, é o interesse dos trabalhadores da Petrobras, que nesse momento tem sido aviltado diante da intransigência da empresa. Muito obrigado, viu, Ana, pela tua presença aqui mais uma vez, e uma boa semana para você. Obrigada, bom dia a todos e todas, uma boa semana. E essa semana vai ser de luta e mobilização. Acompanhe as mídias aí do sindicato e da FNP. Sempre, muita luta e muita mobilização por parte dos petroleiros. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Começamos aqui com Ana Paula Baião. Ana Paula Baião, diretora do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ.